Salve progressistas, eu sou o Clayson. A notícia de uma CPI da Covid hoje, agora, para o Bolsonaro, é a pior notícia para o Bolsonaro desde quando ele assumiu, desde o primeiro dia dele de governo. Não tem como ter uma notícia pior do que essa. Principalmente porque uma CPI hoje, com todos os elementos disponíveis, que não são poucos e que, cara, se você parar para pensar, as provas, os indícios, tem muita coisa, assim, muita coisa errada, muita coisa que deu errado demais. Nós temos mortes e mais mortes, nós temos uma série de problemas que foram apontados e que já foram provados e comprovados que são responsabilidade do Bolsonaro. Então, realmente, a situação é muito complicada, a notícia é muito ruim. Nós vamos falar um pouquinho sobre os desdobramentos, o que pode acontecer com essa CPI. Só que antes eu quero pedir aquele joinha para você. Esse joinha é importante, eu peço para você dar essa força para mim, porque nesse último vídeo mesmo que eu gravei sobre o Bananinha, se você não viu, eu vou deixar aqui para você o vídeo, para você dar uma olhada. Eu tive uma série de problemas com o YouTube que não está conseguindo distribuir corretamente os nossos vídeos e a gente acaba perdendo a oportunidade de conversar com você. Então, quando você dá o joinha, você ajuda para que outras pessoas possam ver, e quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, a nossa comunicação fica mais fácil. Então, por favor, se você é uma pessoa que já vem aqui, que acompanha o nosso canal e ainda não se inscreveu, este é o momento. Quero pedir, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você é inscrito, não ativou o sininho, por favor, ative o sininho. Dá essa força, nós estamos aqui numa meta de atingir os 200 mil inscritos em 2021. Tá muito legal, tá muito bom. Desejo as boas-vindas a você que está chegando. Vamos junto fortalecer as vozes progressistas do país. A primeira questão que eu quero dizer para você, e já logo de cara já vou matar aqui no vídeo para não enrolar mesmo, é que dificilmente essa CPI vai ensejar um impeachment do Bolsonaro, que seria o ponto máximo, que é tudo aquilo que, Clayson, mas será que vai quebrar as pernas? Dificilmente. Hoje nós temos, principalmente porque a CPI é no Senado e o impeachment ele começa na Câmara. Hoje, o que ocorre hoje? Nós temos mais de 100, olha só isso, cara, não é loucura não, mais de 100 pedidos de impeachment, mais de 100. O Rodrigo Maia, que era praticamente um inimigo do Bolsonaro, não aceitou esses pedidos, e agora com o Lira, muito menos. O Lira se coloca como um apoiador, muito menos. Então, assim, o máximo que pode acontecer é um desgaste. Nesse ponto, eu quero fazer uma reflexão com você sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que insiste em dizer que não é o momento de uma CPI. Até certo ponto, veja bem, até certo ponto ele pode ter razão por alguns motivos, mas o principal é exatamente o time. O que ocorre com uma CPI? Ela é um objeto político, é uma peça política, acima de tudo. Ela pode ensejar, como eu disse para você, processos, crimes, até cadeia. Mas, num primeiro momento, ela é uma peça política. E agora nós estamos com a CPI, ela tem um prazo de 6 meses. Agora nós estamos num momento do ano em que as coisas ainda estão sendo maturadas, nós temos quase recém-empossados presidentes da Câmara e do Senado, ainda estão tateando para sentir este poder, ainda não sabemos como é que vai ser o comportamento das novas presidências nas casas. Então a gente percebe que talvez por uma questão política, time político, não seja o momento, porque a CPI ela tem duas intenções aí. No primeiro momento, Bolsonaro, ele é o foco principal. Mas como nós estamos falando de uma CPI do Covid, nós temos a ação dos governadores e dos prefeitos. Claro, na CPI nós teremos praticamente apenas os prefeitos das capitais, nem todas as capitais, algumas ou outras cidades muito específicas, mas basicamente os prefeitos de capital. Mas, claro, os governadores podem estar sendo convocados e podem estar sendo chamados em sua responsabilidade. E agora, todo aquele arranjo político que seria feito para enfraquecer os governadores, para criar alguma situação específica nessa sucessão, digamos assim, ou mesmo na reeleição do ano que vem, nós sabemos que
sabe, era muito melhor que nós tivéssemos uma CPI que começasse um pouco mais adiante, porque aí sim, se houvesse uma movimentação política para enfraquecer algum governador, no ano que vem nós estaremos mais próximo do processo político e isso iria definir, inclusive, não só o peso político dos governadores, como também as chapas, aqueles que iriam se candidatar, como que as coisas iriam se rearrumar na seara política nos estados e até, podemos dizer, na presidência. Então, talvez, neste ponto, que eu identifiquei somente nesse ponto, o Rodrigo Pacheco possa ter uma certa razão quando ele fala que não é o momento, é esse time político, é a situação de novas presidências e o fato da gente terminar, a gente vai terminar no máximo até novembro, dezembro, se houver algum percalço aí no meio do caminho, mas a previsão é que termine em outubro, inclusive. Então, não parece que isso vai causar uma mudança tão substancial no processo político, especialmente naquilo que, do ponto de vista estratégico, poderia estar sendo desenvolvido para mudar alguma coisa nos estados, para atacar diretamente aqueles governadores que forem responsáveis. A gente tem que levar em consideração que alguns realmente roubaram, vamos colocar, né? Roubaram. Teve gente que pegou dinheiro aí e superfaturou, comprou coisa que não tinha que comprar, a coisa foi bem complicada. O segundo ponto é aquilo que pode ser levantado por intermédio dos depoimentos, das quebras de sigilo, das investigações propriamente. Muito provavelmente, e é claro que tudo vai depender de como vai ser o arranjo desse grupo responsável, muito provavelmente a gente vai ter ali cientistas, médicos, vamos ter ali profissionais da área, inclusive técnicos do próprio Ministério da Saúde, que podem dar depoimentos muito comprometedores. Eu acredito que o principal, aquele que deve ser junto com o Bolsonaro é o principal, mas junto com o Bolsonaro, um dos principais preocupados nessa história toda, com certeza, é o Pazuello. O Pazuello, a quantidade de erros que ele cometeu, a quantidade de irresponsabilidades, né, no processo, pode ensejar até um pedido de prisão ou coisa parecida, porque somente nesse caso de Manaus, onde foi comprovado que foi feito um pedido antecipado para ele dos cilindros de oxigênio e ele simplesmente não conseguiu atender esse pedido e não conseguiu justificar o motivo, ele teria que atender. É muito importante você entender que o SUS é uma responsabilidade do governo federal, mais especificamente do Ministério da Saúde. Então, tudo aquilo que ocorre no SUS, todos os problemas do SUS são do Ministério da Saúde, do governo federal. Então, os problemas que nós tivemos com o SUS, todos vão recair sobre Pazuello. Então ele vai precisar se preocupar muito e com certeza vai ser chamado para depor e os técnicos do Ministério da Saúde vão precisar falar a verdade. Ali você tem que, né, jurar, dizer a verdade. E do ponto de vista de serem técnicos e não terem nenhuma ligação política e nenhuma ligação até com o próprio Bolsonaro, com os ministros que passam por ali, eles vão dar um testemunho que pode comprometer muito aqueles que estavam adiante. Primeiro ponto, assim, a pessoa que eu considero talvez seja a mais visada nessa história toda seja o Pazuello, e ali realmente a coisa pode ficar muito complicada para ele, porque os resultados são muito sérios, muito graves. Nesses 6 meses de pandemia, a gente pode ter inclusive um salto, pode ter um número maior de mortos, a gente pode chegar a 500 mil mortos, por exemplo. Nós já estamos próximos de 350 mil, já há um estudo dizendo que apenas nesse mês de abril nós podemos ter mais 100 mil mortos. E nesses 6 meses as coisas podem ficar muito piores. Então realmente é uma situação muito grave. Um outro problema e uma outra questão que a gente precisa levantar é a utilização política da CPI para catapultar alguns nomes. O próprio Mandetta mesmo é um sujeito que pode querer capitalizar politicamente com essa CPI para tentar fazer uma força para ser um candidato a governador, senador ou deputado. Fala-se numa presidência, eu acho difícil, numa vice-presidência talvez, e talvez o Mandetta seja uma pessoa que vá utilizar politicamente a CPI para tentar fortalecer a sua candidatura para 2022.
A verdade é que a notícia realmente é péssima para Bolsonaro. O foco dele nesse final de semana, pelo menos, né, hoje, sábado e domingo, vai ser no sentido de tentar fazer uma articulação para garantir essa presidência e relatoria. É importante lembrar que presidente da CPI e relator, eles são aqueles que vão colocar dentro da CPI, aceitar ou não determinadas provas, determinadas investigações, determinados caminhos da própria CPI. Então é importante ter um adesista ali, né, uma pessoa governista, ou de preferência na presidência e na relatoria, mas isso também não tem nenhuma garantia, porque os próprios senadores vão aproveitar muito, principalmente os senadores de oposição, vão aproveitar esse holofote. Esse é um momento para que muitos possam aparecer. As CPIs no Brasil, elas servem para isso, infelizmente, né? A gente fala até com certo pesar. Deveria ser para melhorar o país, para trazer uma situação melhor para o país, mas muitos utilizam as CPIs para trazer esse holofote, para dar entrevista, para mostrar trabalho, para fazer um certo proselitismo e para tentar, de alguma forma, reforçar as suas candidaturas. Como o Senado ele tem esse perfil, o Senado ele tem um mandato de 6 anos, né? Então pode ser que a gente tenha um certo arrefecimento por parte de alguns senadores ali. Mas a grande verdade é que esse capital político que eles acabam adquirindo como a CPI pode ser transferido para que eles possam eleger os seus governadores nos seus estados, para fortalecer outros candidatos a deputado, tanto deputado estadual quanto federal. Enfim, nós vamos ver aí nesses próximos meses uma celeuma muito grande criada em cima dessa CPI. Qual que é o desejo? O que a gente espera que possa acontecer? E esse é o ponto final. Mesmo que o Bolsonaro consiga trazer para si essa relatoria, essa presidência, o que a gente espera dessa CPI é que ela possa trazer uma movimentação mais positiva por parte do Bolsonaro. É muito importante a gente lembrar que o Bolsonaro ele defende aquilo que só tem piorado a situação no país. Então ele é um sujeito que até bem pouco tempo atrás falava contra as vacinas, ele fica com essa história de tratamento precoce, que é algo que não tem comprovação científica, e o tratamento precoce ele não ajuda para diminuir o contágio, muito pelo contrário, ele pode ajudar psicologicamente. Quando a pessoa acredita que tem um tratamento, ela pode se afrouxar um pouco mais nos seus cuidados e aí realmente pode piorar a situação. Então, essa história toda de tratamento precoce não ajuda em nada, não ajuda para curar, porque não tem cura, e na verdade acaba piorando muito e criando situações muito ruins, que é essa utilização política por parte da pandemia, que é péssimo, ninguém ganha com isso. Por outro lado, o Bolsonaro também ele tem uma certa irresponsabilidade em alguns pontos, ele mesmo acaba provocando aglomeração, provocando uma série de situações que não são muito favoráveis, ele instiga o seu público a fazer aglomeração. Nós vamos ter agora dia 11, se tudo correr como eles estão planejando, nós vamos ter uma enorme aglomeração em Brasília, dia 11, por parte dos apoiadores do Bolsonaro. Então todas essas questões são importantes para a gente levantar, para a gente colocar na mesa, para que a gente possa ter uma situação melhor na pandemia. A verdade é que não dá mais. Estamos com muitas mortes, muitos casos negativos, e a gente precisa de uma mudança. Você acha que a CPI vai mudar alguma coisa no país? Escreva aqui o seu comentário com base naquilo que a gente apresentou aqui para você, os pontos que nós levantamos aqui no vídeo. E não se esqueça, dê o joinha, ajude o nosso trabalho aqui, se inscreva no canal, seja membro e ative o sininho. Grande abraço, até a próxima.